Moisés, ele clama a Deus, ele pede para Deus, ele fala para Deus. Quando o povo peca, ele clama, ele intercede, e Deus fala para ele assim: a alma que pecar, essa morrerá. Isso sim é o dia da expiação. Quem sabia que em cada girada de ano, ou virada de ano, Deus pega a sua ficha, a minha ficha, a sua ficha, e Deus pega e examina ela inteira, a sua vida, de janeiro até a virada do ano. Deus pega tudo que nós fizemos, e Ele mede numa balança, e se tiver em falta, nós poderemos ser colhidos dessa terra. Mas tem uma coisa muito importante sobre isso, uma coisa que foi paga por sangue, que quando o homem ele se arrepende dos seus pecados, e quando o homem volta para Deus, ele lembra da aliança que ele fez na cruz do Calvário. Ele é a primícia das primícias. Jesus é a primícia da ressurreição. Jesus é aquele que ressuscitou dentre os mortos, e Ele é o único que intercede por nós no céu. Eu quero trazer ao teu coração hoje, que ainda que você acha que você é o mais fraco, mais pequeno, mais pecador, Deus ele manda te dizer que o sangue de Jesus, ele purifica todos os seus pecados. Você crê nisso? Então vamos lá. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver como que era o culto daquele povo, e como que era o culto deles até hoje. Nós vamos olhar e ver que é primícia. A Escritura Sagrada fala que tinha que ser levada ao sacerdote. Se eu vou ao campo e eu tenho que colher naquela época, a colheita, eu tinha que colher a primeira colheita e parar o serviço, e levar até o centro do santuário, até o sacerdote aquela primícia. Eu tinha que parar tudo o que eu estava fazendo, e levar até o sacerdote as primícias, para apresentar-te a Deus. Isso significa algo muito importante, significa reverência a Deus. E nós, nos dias atuais que estamos vivendo, nós precisamos guardar isso dentro do nosso coração. Isso eu não estou falando sobre dinheiro, eu não estou falando aqui sobre algo específico. Dinheiro qualquer um pode dar, oferta qualquer um pode dar, o ímpio pode dar oferta, o macumbeiro pode dar um jeito dentro da oferta dele. Toda pessoa pode dar alguma coisa, pode fazer alguma caridade. Eu estou falando de algo importante que a Escritura Sagrada nos ensina, de nós ter referência sobre Deus, de nós saber quem é Ele, do que Ele faz parte da nossa vida. E quando nós levamos ao altar um simples semente, mas que seja uma semente voltada de coração, algo específico, Deus, Ele vê todos esses detalhes. Ele olha para cada um de nós, Ele sabe quem é você, Ele conhece o teu coração. Nós não precisamos bater no peito e dizer assim: não, eu fiz isso, eu fiz essa obra da igreja, eu mereço aplauso. Não. Deus conhece você. Aleluia. Você tem que aprender uma coisa: tudo que você faz para Deus. E quando você faz para Deus, no dia da angústia, Ele vai te livrar quando você clamar. Tudo que você faz de premissa, de coisas boas para Deus, o dia que você não tiver ninguém para te ajudar, ninguém, todos virar as costas para ti, Ele vai lembrar o que você fez no altar. O altar aqui é santo. Tudo que você entrega no altar, ele é santificado. Tudo. Se você entrega a sua vida no altar, ele é santificado. Não fique pensando uma coisa. Desde quando eu se converti, eu falei: Senhor, e olha que eu sou perseguido. Falei: Senhor, se for para mim viver de qualquer jeito no altar e não ter resultado, não ter fruto, eu não prefiro disso. Eu seja alguma coisa aí no mundo de fora, cantor, jogador, alguma coisa. E quando eu vim para o altar, alguém me explicou sobre a palavra. Um pastor me ensinou sobre a palavra. Ele disse: você quer ser obreiro? Seja um obreiro de valor. Faça a Deus, não faça aos homens. Viva no altar. Porque o que você viver no altar, o altar vai te devolver. No dia da angústia, no dia escassez da sua vida, seu familiar, seus parentes, todo mundo virar as costas para ti, seus amigos, Ele vai estar de prontidão, porque Ele te conhece. Ele sabe qual é o labor do seu trabalho. Ele sabe que o teu coração está voltado para o altar. E uma vez o seu coração voltado para o altar, o
A palavra de Deus é tão séria, tão verdadeira, tão verídica. Os homens ficam assustados com o que está acontecendo sobre o mundo. Os homens ficam assustados dizendo isso é a abertura da trombeta tal. Não, irmão, se fosse aberta da abertura tal, nós estava feito, mas a igreja ainda está na terra. Essas aberturas dessas trombetas do Apocalipse só vai acontecer quando a igreja sair daqui. Daí a Bíblia. Entenda a Bíblia. Não fica apavorado. Não fica correndo para lá e para cá dizendo, e agora? Não. Se você tem Cristo, você sabe que ainda a igreja não foi arrebatada, então aguarda que em breve ele vai vir buscar as primícias da terra. O Espírito Santo está na igreja, preparando a igreja. A igreja tem que entender e compreender que quando a palavra sai do altar, pode ser um simples pregador que você não dá valor a ele, mas quando a palavra sai, não é dele, é da Bíblia. E quando a Bíblia sai, a palavra dela, ela tem efeito, ela tem poder, ela tem unção, ela tem graça. Pode ser ter uma pessoa que não sabe falar direito, mas que se ela falar da Bíblia e falar do autor da Bíblia, que é Jesus Cristo, a primícia de todos, então pode ter certeza que ela vai ter efeito sobre a sua vida. Uma coisa que nós aprendemos tendo as Escrituras Sagradas aqui, Moisés. Fala um pouquinho de Moisés. Moisés, quando ele saiu do Egito, que ele foi fugitivo, porque matou o Egito para proteger um dos seus familiares. Moisés, quando ele teve um encontro com Deus, Moisés ele tremeu. Moisés ele teve um respeito tão grande. Moisés ele sabia uma coisa muito importante, que quando você chega na presença de Deus, não é qualquer. E quando Deus chama, ele chama você pelo teu nome. Aleluia! Deus chamou Moisés pelo teu nome. E se você tem medo de voltar lá, ou se você tem medo de voltar para algum lugar que aconteceu uma coisa ruim na sua vida, não se preocupa não. Se Deus mandou você voltar, volta. Ele falou isso com Moisés. Moisés, aqueles que procuram a sua morte, já não existe mais. Vai lá, Moisés. Eu sou contigo. O que você tem na mão, Moisés? Tem um cajado. Um homem escreveu um livro de Gênesis, a criação. Teve grandes revelações. Um homem que hoje, se você chegar em Israel e falar dele, todo mundo fala, nossa, um grande profeta. Ele deixou a sua marca. Mas para Moisés fazer isso, ele teve que se entregar. Teve que ter renúncia. Ele teve que deixar do lado a sua esposa, seu filho, seu sogro. Caminhar para o deserto, ir até o Egito. Enfrentar o faraó. Passar por tudo. Depois da promessa que Deus fez na terra que manda leite e mel, do seu povo, ele acreditou, ele creu no chamado dele. Ele foi para o meio do povo, que o povo não acreditava mais, porque o povo já estava 400 anos escravo, e ninguém acreditava mais em ninguém lá. A tribo de Levi, Arão falava, ninguém acreditava. Mas quando Moisés chegou, falando que teve um encontro com Deus, e Deus falou com Arão, a história mudou. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Eu não sei qual é o teu chamado. Eu não sei qual é o teu serviço. Eu não sei qual é a tua primícia que você entrega para Deus dia após dia. Eu não sei qual é a tua primícia que você entrega aí fora. Mas eu sei de uma coisa. Se você tem um Deus que é o autor da vida em você, e o Espírito Santo ao teu lado, você vai ter uma vida que ninguém pode tocar em você. Nem o diabo, nem as palavras contrárias das pessoas chegarem até você. Porque a minha Bíblia, a tua Bíblia vai dizer que aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. Mas tem que ser nascido de Deus.